Capítulo 65, segunda-feira, 20 de julho. Zoe agradece a ajuda de Celeste. Os convidados chegam na igreja. Nervoso, Benjamin sobe ao altar. Uri se dá conta que esqueceu as alianças e volta para buscar. Saulo fala do milagre de Moisés e Elias. Benjamin fica nervoso com a demora de Zoe. Uri e Dylan são assaltados. Natália aparece no local e prende o criminoso. Eles chegam na igreja a tempo de ver Zoe entrando. Wallace recebe a ligação de Tião. Glória conta para Vitorino que Ricardo é o anticristo. Stefano diz que o funeral de Ricardo será histórico. Glória chega à conclusão que Stefano é o falso profeta. Isabela diz desconfiar que Benjamin esteja por trás do assassinato de Ricardo. Jonas conduz a cerimônia de casamento e declara Benjamin e Zoe marido e mulher. Zoe e Benjamin saem da igreja e são recebidos por chuva de pétalas. Angela critica a festa feita na casa de Stella. César descobre que Natália salvou Uri. Dylan lança um olhar apaixonado para o policial. Zoe agradece por todo o cuidado de Celeste na decoração da festa. Glória organiza tudo. Angela tenta provocar Stella. Dylan puxa assunto com Natália. Benjamin fala a verdade sobre André para Felipe. Dudu mente para Celeste e se encontra com uma mulher no bar de Diogo. Tião diz que não desistirá de Robinson e o abraça. Preocupado, André chora sozinho. Osiel fica mexido com a presença das duas testemunhas. Arthur pestana noticia um milagre feito por Elias e Moisés. Capítulo 66, terça-feira, 21 de julho. Jonas entende tudo. Zoe diz sentir a falta de Bárbara. Angela tenta saber mais informações sobre Dylan. Adriano tenta consolar Débora. Uri discursa na festa de casamento de Zoe e Benjamin. Noah se dá conta que os dois homens misteriosos são Moisés e Elias. Zoe e Benjamin se amam. Arthur cobra a produtividade dos funcionários. Zoe diz que Ricardo enganará todos. Bárbara inicia a transmissão do funeral. Ricardo, inerte sobre o caixão, é velado por familiares e autoridades mundiais. Stefano e o Satanás olham o corpo do anticristo, fingindo estar morto. Jonas pede para a família se preparar para o pior. Noah conta para Saulo que são Moisés e Elias na cidade. Brenda se preocupa com André. O professor Rodrigo lamenta a morte de Ricardo. Benjamin diz que precisa salvar os familiares. No funeral, Isabela recebe o apoio de Susana. O Satanás caminha no local. Stefano discursa. Isabela se desespera. De repente, Ricardo se levanta do caixão. Todos ficam perplexos. Zoe e Benjamin assistem pela TV e dizem que a batalha contra o mal começou. Stefano diz que um milagre aconteceu e se ajoelha diante do anticristo. O Satanás abre as asas sobre eles, formando a trindade satânica. No funeral, as pessoas ficam chocadas diante de Ricardo. Chico e Bárbara filmam tudo. O ocorrido é televisionado para todo mundo. Jonas diz que o anticristo quer imitar Jesus, como descrito na Bíblia. Soraya diz que está acontecendo o que Zoe previu. Arthur pestana noticia o fato. Capítulo 67, quarta-feira, 22 de julho. Ricardo discursa e se declara poderoso. Ele é ovacionado. Stefano se refere a Ricardo como um deus. Observado pelo Satanás, o falso profeta faz descer fogo do céu. Jonas convoca Zoe e Benjamin para uma reunião. Saulo e Noah tentam entender o ocorrido. Dudu Poeira fala bem de Ricardo Montana. Ariela diz considerar Ricardo um deus. Bárbara fica ansiosa para rever Zoe. Ricardo conversa com Stefano e diz que o povo não resiste a um bom truque. O vilão recebe os cumprimentos dos familiares. Jonas se reúne com Zoe, Benjamin e os outros fiéis. Eles dizem que precisarão enfrentar o anticristo. Adriano e Alan discordam sobre Ricardo. Gideon e Tamar tentam alertar o neto para o poder de Deus. Glória diz temer que Stefano descubra sobre a saída de Vitorino da Sagrada Luz. Dylan fica de olho em Natália. Benjamin fala sobre a marca de Ricardo. Susana tenta alertar Isabela, mas a moça se recusa a ouvir falar mal do marido. Adriano observa a tentativa de Susana. Dylan convida Natália para jantar. Felipe diz estar preocupado com André. Jonas explica os planos de Ricardo para Vitorino. Isabela reencontra Ricardo. Débora diz que o filho é um deus. Benjamin liga para Susana e pede para ela deixar a Nova Babilônia. Adriano conversa com Susana sobre o filho. Alan conta para Ricardo que Benjamin e Zoe tiveram um filho.
Em conversa com Adriano, Suzana diz que Ricardo é o anticristo. Benjamin e Zoe se preocupam com Davi. Suzana diz que Adriano não pode contar a verdade para Ricardo. Dylan janta com Natália. Vittorio diz que Stefano chamou para Nova Babilônia. Noah alerta os familiares e diz que só existe um Deus. Ricardo diz que irá perpetuar sua marca na humanidade. Adriano diz para Débora que Ricardo é o mal em pessoa. Atenção amigos e amigas, uma simples doação é muito importante para o canal Sérgio Bastos Oficial. Aqui na tela tem o QR Code, tem como você doar para ajudar o canal. Ficaremos felizes com sua colaboração, obrigado. Capítulo 68, quinta-feira, 23 de julho. Diante de André e Ariela, Ricardo aprova seu logotipo, a marca da besta. Débora se recusa a acreditar em Adriano, que não insiste. Noah diz que Ricardo está competindo com Deus. Tamar e Gideon dizem que a implicância do rapaz. Natália e Dylan se beijam. Ricardo flagra Adriano ao telefone com Glória. Benjamin se preocupa com Zoe e Davi. Dylan fica feliz com o beijo dado em Natália. Melina, Brenda e HD trabalham na marca de Ricardo. Adriano desconversa e tenta disfarçar diante de Ricardo. Benjamin fica impressionado com o interesse de Uri na Bíblia. Ricardo entra para a cirurgia de recuperação do olho. Natália se recusa a falar sobre Dylan com Angela. Uri e Dylan se preparam para voltar a Nova York. Bárbara reencontra Zoe e descobre que Ricardo fingiu estar morto. Stefano diz que Ricardo deverá estar impecável para o momento que se aproxima. Bárbara diz não acreditar nas palavras de Zoe. Ricardo segue sendo operado. Alan oferece apoio a Isabela. Suzana se emociona ao ver Davi. Capítulo 69, sexta-feira, 24 de julho. Dudu provoca César e eles discutem. Robinson fica mexido com as palavras de Tião. Suzana diz que Adriano também sabe da verdade sobre Ricardo. Bárbara e Chico voltam ao trabalho no telejornal. Alguns dias se passam e Ricardo exibe o olho depois da cirurgia. Ele se prepara para se mostrar ao mundo. Arthur noticia o discurso que o vilão fará. Uri apoia Suzana. Adriano se junta a Benjamin e Zoe. Através de hologramas, Ricardo discursa para o mundo. Ele se declara um deus. O povo se curva diante dele. Ricardo Montana discursa para o povo. Benjamin lamenta ter ajudado o anticristo a construir sua marca. O vilão diz que a partir de agora só haverá uma única religião no mundo. Ele diz que todos os livros sagrados estão proibidos. Saulo e Noah criticam as palavras de Ricardo. Stefano o trata como um deus. Multidão se curva ao anticristo. Jonas recebe uma visita inesperada. Na redação do telejornal, todos comentam sobre a nova fase de Ricardo. Em conversa com Uri, Suzana diz ter uma missão dura pela frente. Estela e Felipe ficam temerosos. Saulo diz para Osiel que Ricardo não é o Messias. Tamar se recusa a enxergar a verdade. Zoe tenta acalmar Glória. Jonas conversa com Adriano, que se culpa pelas atitudes do filho. Ricardo conversa com Ariela e diz ter consciência que haverá resistência de alguns. André e Brenda tentam retomar a rotina na empresa de tecnologia. Jonas diz que quem aceitar a marca de Ricardo não poderá ser salvo. Adriano fica mexido com as palavras do pastor sobre o Senhor. Dylan recebe Natália em Nova York. Débora age de maneira sensual com Alan. Stefano recebe Vittorio na Nova Babilônia. Em conversa com Suzana, Tiatira diz que Israel não aceitará a imposição de Ricardo. Wallace fica surpreso com a recuperação de Tião, que o alerta para Ricardo. Robinson conta que quer deixar a vida do crime, mas Dudu o ameaça. Atenção amigos, o resumo dos capítulos da novela Apocalipse é disponibilizado pela Record TV e pode sofrer alterações de acordo com a edição realizada pela emissora sem aviso prévio. Não se esqueça de curtir este canal e compartilhar com os amigos, para o canal Sérgio Bastos Oficial crescer cada vez mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos, e se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço e fui.